Meus irmãos, que a paz de Deus continue reinando em nossos corações. Vamos dar início a mais uma reunião de estudos, a mais uma reunião de evangelização e nós já agradecemos a presença, o apoio de todos. Hoje a nossa reunião vai ser diferente, o nosso estudo vai ser diferente, porque nós convidamos uma oradora de fora, uma oradora que vocês conhecem muito. Antes de passar a palavra para ela, nós vamos ler uma página e fazer a nossa prece de abertura. A página que nós vamos ler é do livro Minutos de Sabedoria, item 147, que diz assim: a cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, porém, a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude-se a interferir. Não imponha seu ponto de vista quando ajuda alguém. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então, coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e pensar. Não temos o direito de interferir na vida de ninguém. Agora vamos orar, elevar os nossos pensamentos. Assim, Senhor, aqui estamos mais uma vez e te agradecemos, como sempre, pela oportunidade deste convívio amigo com os benfeitores espirituais, com os irmãos encarnados e desencarnados que colaboram conosco neste trabalho tão importante para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de te servir hoje e sempre, onde quer que estejamos. Graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos. É um prazer e uma alegria muito grande estar falando com vocês nesta noite. Ainda que seja através da telinha do computador, do celular, mas são os recursos que Deus nos permitiu utilizar neste momento. Sejamos gratos. Nós agradecemos também pela presença de todos vocês e a diretoria desta casa tão querida, pelo convite e pela confiança em nosso trabalho. Hoje nós vamos tratar de um tema de extrema importância para todos nós, seres humanos. Sabem qual é? É isso mesmo que vocês pensaram. Mas eu vou falar. O nosso tema é paternidade, compromisso assumido com Deus. Muito sério, não é? Pois é, também acho, muito sério. Mas antes de nós abordarmos o tema propriamente dito, vamos ver o significado da palavra paternidade no dicionário da língua portuguesa. Paternidade é um conceito que vem do latim e que diz respeito ao estado ou à condição de ser pai. A qualidade de pai. É o vínculo de parentesco entre o pai e o filho. Mas este termo é também definido pela nossa lei, a lei civil brasileira, né? Como sendo a relação jurídica entre pais e filhos. E aí, nesse código de lei, há uma distinção entre a paternidade legítima, em que os filhos procedem de uma união entre pai e mãe, da paternidade adotiva, em que o filho é adotado, com certeza. Quando nós falamos dessa relação jurídica que há entre pais e filhos, né, nós estamos nos referindo às leis que legitimam o direito de reconhecimento da paternidade. Todos nós temos esse direito. Saber quem é o nosso pai biológico e de ter, inclusive, o seu nome em nossa certidão de nascimento.
Mas atualmente, né, ainda hoje no Brasil, nós vivemos um problema muito grande, que é o abandono paterno. Diversos homens deixam seus filhos aos cuidados exclusivos da mãe e não prestam qualquer tipo de assistência, o que, inclusive, os estudos apontam que pode ser motivado pelo machismo estrutural que ainda existe em nossa sociedade. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE, confirmam esse abandono, já que em 2015 havia quase 12 milhões de famílias comandadas por uma mãe solo no país. O que é mãe solo? É aquela que cuida do filho sozinha, sem o apoio do pai da criança. No entanto, a criança tem o direito ao reconhecimento de paternidade. E esse direito é assegurado na Constituição Federal Brasileira e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Graças a Deus, né? Sendo assim, visando estimular e agilizar o reconhecimento de paternidade de pessoas sem esse registro, o Conselho Nacional de Justiça criou no ano de 2010 o programa Pai Presente. Fizeram mutirões em escolas sem custo nenhum para o pai ou para a mãe. Inclusive na escola em que eu trabalhava ultimamente, nós participamos desse programa, fazendo o levantamento das crianças que não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Convocávamos as mães, né, para comparecerem à escola e nós as orientávamos sobre como conseguir esse registro sem nenhum custo. Então, minha gente, já deu para a gente perceber que são várias as leis que garantem aos filhos o direito de reconhecimento da paternidade. Agora, em maio de 2021, foi sancionada a Lei 14.138. Essa lei reconheceu que ter o nome do pai nos documentos é um direito de todos. Na verdade, essa lei é antiga. Seu texto foi apresentado em 2009, mas só agora em 2021 é que essa lei foi sancionada. Então, essa lei permite que o suposto pai de uma criança, se ele houver falecido ou se não souber do paradeiro dele, né? Se o seu paradeiro for incerto, for desconhecido, poderá ser realizado um exame de DNA utilizando o material genético de parentes consanguíneos desse homem, deste suposto pai. E se esses parentes se recusarem a fazer o exame, a paternidade será reconhecida da mesma forma. Então essa lei é muito importante, porque ela trouxe o aperfeiçoamento do direito de investigação de paternidade àquelas pessoas que sofrem com a ausência da figura paterna no seu desenvolvimento psicológico e social. E isso é um avanço muito grande, porque vários estudos foram feitos e concluíram que é indiscutível que o fato de um filho não saber quem é o seu pai tem o potencial de provocar em qualquer pessoa um retalho, uma falha na sua identificação junto à sociedade. São estudos que são feitos, estudos sérios, gente. E esses estudos apontam também que, diante da impossibilidade de se identificar quem seja o genitor, o pai de uma pessoa, é comum que essa pessoa experimente uma sensação de desigualdade perante os outros indivíduos que têm seus pais, que têm o nome do pai na certidão. É uma condição de desigualdade. A gente observa muito isso na escola. A criança que desconhece quem é o seu pai,
muitas delas, não são todas, né? Se sentem em situação de desigualdade em relação às outras que têm esse direito, né? Que têm esse conhecimento. Nós observamos, inclusive, nas festinhas do Dia dos Pais, não é? Como certas crianças ficam sentidas, ficam tristes, frustradas, porque não tem a presença dos seus pais ali para lhe apoiarem. Porque todos nós, gente, para sermos gerados, temos que ter um pai e uma mãe. Porque nós recebemos material genético do pai, né, do nosso pai e da nossa mãe. Então, quando uma criança desconhece quem é o seu pai, ela está nessa situação de desigualdade em relação às outras. E muitas crianças se sentem, sim, frustradas, traumatizadas com isso. Isso pode gerar uma série de problemas. Muitas crianças sofrem com o desconhecimento da sua origem paterna e, mais ainda, com a ausência do pai em suas vidas. Eu me recordo de um caso de um ex-aluno que a gente ia fazer uma programação do Dia dos Pais. E eu sabia que o pai dele era separado da mãe dele. Aí eu falei assim, você convidou seu pai para vir na comemoração? Aí ele falou assim, minha mãe não deixa. Aí eu falei assim, mas você pode ligar para ele e convidá-lo. Aí ele foi e ligou pro pai. E o pai foi. Gente, foi uma cena, assim, impossível quem não chorasse. Inclusive o pai, né? Chorou muito, porque estava ausente da vida do filho há muitos anos. Nem sei se foi porque ele quis somente, né? Porque quando a gente quer, a gente faz. Mas também porque a mãe não permitia que visse o filho. Então as crianças sofrem muito com essa situação, com a ausência dos pais em sua vida. Algumas delas, que são mais frágeis, criam inclusive traumas. E esses traumas vão influenciar quando elas se tornarem adultas. Vão influenciar na sua autodeterminação, na sua condição de se sentirem pessoas dignas, de serem respeitadas, de não serem discriminadas, porque não sabem nem quem é o seu pai, né? E de terem seus direitos como cidadãos garantidos por lei, porque se eu tenho um pai e uma mãe, eu tenho direitos, não é? Quando esse pai, essa mãe desencarnarem, eu terei direito àquilo que eles conquistaram na vida, não é? Não que eu tenha esse interesse, mas é um direito que a lei me garante, mas para isso eu tenho que ter o reconhecimento dessa paternidade. Há casos em que essas crianças, quando crescem, têm dificuldade de tomar as próprias decisões, têm dificuldade de controlar a sua própria vida. Muitas delas se sentem inseguras por ter lhes faltado não só o registro do nome do pai, né, na sua certidão de nascimento, mas especialmente, principalmente, a presença do pai em sua vida, dando-lhes apoio, segurança, proteção, orientação e, acima de tudo, lhes proporcionando o direito de amar esse pai e de ser amado por ele. Então, quando o filho não convive com seu pai, ele não exerce esse direito de amar e ser amado pelo pai. E a falta dessa possibilidade de amar e ser amado pode influenciar também futuramente em seu relacionamento afetivo com a sua namorada, com a sua esposa, se for homem, né, se for mulher, com o seu esposo, com os seus filhos, com aqueles com quem convive de uma forma geral. A gente lembra também do caso de um ex-aluno que o pai também não o reconheceu como filho e não tinha presença na sua vida, né? Esse menino era muito arredio, ele não sabia fazer carinho. E aí a gente foi trabalhando isso nele, né?
Abraça a tia. Ele não conseguia abraçar, gente. Ele não demonstrava nenhum sentimento de amor por ninguém, nem mesmo pela sua mãe, nem pela sua avó que o criavam. Então, como isso interfere em nossas relações, né? Os estudos psicológicos também nos mostram que essa situação da falta do pai na vida de alguns filhos pode facilitar até mesmo a sua marginalização social, porque se sentem discriminados pelo preconceito, que podem sofrer mesmo por parte da sociedade por essa falta de orientação pelo caminho correto. Então, minha gente, a gente não tem dúvida de que a figura do pai, a presença do pai na vida dos filhos é de extrema importância e do quanto isso influencia na formação do caráter da criança. Muitas crianças que não têm o pai biológico, graças a Deus, têm um pai adotivo, não é? Pai de criação, que apesar de não ter gerado o seu filho, não deixa de ser pai e que às vezes é muito mais pai do que aquele que gerou. Então nós estamos falando também para os pais adotivos, tá? Da importância de vocês na vida dos filhos de vocês. Na sociedade, um pai, independente de ser pai biológico ou pai adotivo, tem a mesma função. Tem a função de amar e educar uma criança, de prover as suas necessidades mais básicas, para que a criança se desenvolva de forma saudável, tanto quanto no aspecto físico, quanto no emocional, no psicológico e no espiritual. Para os pais comprometidos e responsáveis, os filhos então são verdadeiras joias raras. São um presente inestimável recebido de Deus. Eles trazem para o lar e para a própria vida em família uma alegria, uma felicidade incomparável. Mas, é claro, também trazem preocupações, problemas de diversos tipos. Não é fácil educar uma criança, especialmente no mundo atual. E aí a gente ficou pensando assim, né? Veio à nossa mente a imagem da reação de certos homens quando recebem a notícia de que vão ser pai. É toda aquela alegria, né? Aquela emoção. É claro que eu estou falando dos homens responsáveis, né, gente? Então, ele faz planos, quer compartilhar com todo mundo aquela notícia. Fulano, você é pai, meu primeiro filho. Muitos acompanham a gestação da esposa, vão com ela ao médico, vendo as mudanças daquele feto nas ultrassonografias. Quando a mulher vai ter o bebê, aqueles que podem, até assistem o parto, né? Filmam, tiram fotos. E quando a criança nasce, choram de emoção e de alegria, porque realmente é um momento muito lindo. Mas e aí, gente? Aquele serzinho frágil está ali, sob a responsabilidade da mãe e do pai. Quem vai lhe proteger? Quem vai lhe garantir o sustento, a educação? Quem vai lhe nortear pela estrada da vida? A gente entende então que não basta simplesmente receber o título de pai. É preciso se preparar para essa função tão séria, de tanta responsabilidade. Graças a Deus, hoje, os pais estão participando muito mais da vida dos filhos. Muitos até dividem com a esposa os cuidados com os filhos. Ajudam a dar banho, dar comida, levam para a escola, carregam no colo.
dão mais carinho do que alguns pais de algum tempo atrás, que eram extremamente rígidos no relacionamento com os filhos, né? A gente não está dizendo, claro, com isso que se deve criar as crianças sem limites, sem regras. Mas em épocas passadas, por serem frutos de uma educação extremamente machista e rígida, muitos pais não podiam dar carinho aos filhos, não podiam conversar com eles, porque senão dava confiança, dava liberdade aos filhos para questionarem. E achava-se que isso era uma falta de respeito, pois dentro do lar havia uma hierarquia onde o pai, né, o chefe de família, era quem mandava. Ele era superior à esposa e aos filhos. Era a sociedade patriarcal, né, que ainda hoje deixou resquícios em nossa sociedade. E nós vemos muitas dessas atitudes por parte de alguns pais ainda que criam seus filhos estimulando comportamentos autoritários, machistas, de desrespeito à mulher, de sentimento de posse em relação à mulher. E aí a gente quer fazer uma pausa aqui para falar do feminicídio, que infelizmente vem crescendo em nossa sociedade, onde o homem se sente no direito de tirar a vida da sua companheira por ciúme, ou porque ela decidiu se separar dele, por motivos vários, né? E aí vai mais uma responsabilidade para você, papai. Não alimentar esse tipo de educação machista, violenta e desrespeitosa nos seus filhos, especialmente nos meninos. Os pais precisam orientar os seus filhos para o bem, para o que é correto, para o que é justo. Ser pai é uma responsabilidade enorme, tão grande que Allan Kardec fez uma pergunta em O Livro dos Espíritos assim. É a pergunta 582. A paternidade pode ser considerada como missão? E os bons espíritos responderam: sem dúvida que é uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que o torna propício a todas as impressões, ou seja, que facilita a sua educação. No entanto, há muitos pais que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Olha a resposta dos espíritos para nós. E não acabou não, eles continuam dizendo: se este vier a falir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. E aí, minha gente, que responsabilidade! Essa resposta dos bons espíritos é muito séria. E nos faz chegar à conclusão de que, como diz o tema do nosso estudo, a paternidade é sim um compromisso assumido com Deus. E esse compromisso é assumido pelos pais antes de reencarnarem. Pois todos nós, quando estamos no plano espiritual, nos preparando para reencarnar, fazemos o planejamento da nossa vida na Terra.
E é nesse planejamento que os pais, aqui no nosso caso, enxergando o que é necessário para a sua elevação espiritual, se comprometem com Deus em desempenhar a sua missão de conduzirem aqueles que receberão como filhos ao caminho do bem e se comprometem também com aquele espírito que ele vai receber como filho. E quem é esse espírito que ele vai receber como filho? Pode ser que seja alguém que cometeu deslize para com seu pai numa existência passada. Pode ser alguém que precisa daquele pai, especialmente se ele for um espírito elevado, para lhe orientar, para lhe nortear os passos. Ou pode ser também que esse espírito que vai reencarnar como filho tenha sido muito prejudicado pelo pai em outras existências. E eles precisam agora renascer no mesmo lar para quitarem essa dívida, para se perdoarem, para aprenderem a se amar. Assim sendo, Deus confia aos pais da terra, sejam eles elevados ou não, imperfeitos ou não, a missão de educar os seus filhos. Olha que responsabilidade, né? A confiança de Deus em nós. Esses espíritos que Deus confia aos pais para educarem, geralmente trazem sérias imperfeições morais para serem reparadas. E são os pais que o auxiliarão nessa tarefa de vencer as suas más inclinações. Porque o objetivo maior de um espírito reencarnar no mundo é o de evoluir moralmente, espiritualmente. E ao final da sua existência na Terra, quando ele voltará ao plano espiritual, Deus quer que ele volte melhor do que quando reencarnou. E será que os filhos que Deus lhe confiou, que os filhos que Deus nos confiou, voltarão melhores aos braços de Deus? Para isso, os pais precisam acompanhar a vida dos seus filhos, caminhar junto, para saber quais são os seus hábitos, se tem algum hábito negativo que precisa ser corrigido, o que ele faz, o que ele vê na internet, com quem ele anda. Você, pai, tem que ser amigo do seu filho. Não aquele amigo que acha tudo legal, que topa tudo, que faz tudo, todas as loucuras que o outro faz. Mas para entender o que se passa com ele e orientá-lo da melhor forma. Porque se você que é pai não tiver uma relação de amizade com seu filho, de proximidade, a quem ele vai recorrer quando estiver com algum problema, gente? Em quem ele vai buscar apoio? A quem ele vai confiar? Em quem ele vai confiar? A quem ele vai confiar? Os problemas que o afligem. Especialmente quando eles estão na adolescência, que é uma fase tão conturbada da vida. Então, se você que é pai não lhe der atenção, se você não conquistar a sua confiança, ele poderá até buscar orientação com a pessoa errada. Uma outra reflexão também muito importante que deve ser feita. Você, enquanto pai, se preocupa em transmitir valores positivos para o seu filho, mas não é só falando, é dando exemplo. Exemplos de honestidade, de trabalho, de responsabilidade. Algumas vezes a gente ouve as pessoas falarem: esse mundo está perdido, é tanta gente corrupta, tantos golpes, a cada dia é um golpe novo na praça. Ora, minha gente, essas pessoas que agem dessa forma, um dia foram crianças, foram adolescentes, foram jovens. Que tipo de educação elas receberam?
Que tipo de pais elas tiveram? Presentes em sua vida, conscientes de suas responsabilidades? É claro que há casos em que os pais dão boa orientação, mas os filhos não aceitam. Mas nós precisamos estar atentos às nossas responsabilidades, porque às vezes os filhos crescem de qualquer jeito. Quando a gente vê, eles já estão adultos e cheios de maus hábitos, né? Uma outra questão que nós precisamos refletir também é a seguinte: os pais se preocupam em oferecer aos seus filhos oportunidades para eles progredirem espiritualmente? Ou se preocupam exclusivamente em garantir o seu progresso material, seu progresso financeiro, profissional, estimulando muitas das vezes até os seus filhos a ambição desmedida, ao apego demasiado às coisas materiais, que os leva a se afastarem cada vez mais de Deus. Você incentiva e cobra que seus filhos frequentem a casa espírita? A mocidade, a evangelização infantil, tanto quanto você cobra que eles frequentem as aulas, que eles não faltem às aulas na escola? Não se esqueça de que os filhos são espíritos. Não se esqueçam de que os filhos não são seus, queridos pais. Eles só lhes são emprestados por Deus. Eles são de Deus. Então, meus amigos, os pais não podem fazer dos filhos o que bem entendem. Lembre-se de que você é pai, assumiu um compromisso com Deus de guiar essas almas que lhe foram confiadas pela estrada do bem, do amor, da bondade. E certamente terá que prestar contas a Deus sobre o que fez dos filhos que ele lhe confiou. Nós, é claro, não estamos aqui apontando o erro de ninguém. Nós estamos apenas levantando reflexões que consideramos importantes para que os pais entendam a sua responsabilidade, procurem acertar e executar essa missão sagrada concedida por Deus da melhor forma possível. Porque todos nós somos espíritos imperfeitos. Mas mesmo que um pai seja imperfeito, cometa equívocos de vez em quando, se ele está se esforçando sinceramente para cumprir a sua missão com amor, com responsabilidade, procurando sempre fazer o melhor para encaminhar os seus filhos, Deus reconhecerá o seu esforço. E mesmo que os seus filhos, recebendo uma educação pautada em valores positivos, venham a se desviar do caminho correto, esse pai terá sua consciência tranquila. Porque, como nos diz a pergunta 583 de O Livro dos Espíritos, os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? O que os bons espíritos respondem? Eles respondem que não. Porém, quanto piores forem as disposições do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. E realmente a gente sabe que há filhos que são mais difíceis de educar, não é mesmo? Muitas vezes a educação que você dá para um não é eficaz para o outro. Há filhos que são espíritos mais rebeldes e que exigirão dos pais mais esforço, mais paciência, mais psicologia para lidar com eles. E os amigos espirituais dizem que quanto mais árdua, quanto mais pesada for a tarefa de educar, maior também será o mérito dos pais, se conseguirem desviar aquele espírito do caminho do mal. Portanto, finalizando,
nós queremos dizer que muitas vezes você, que é pai, reclama daquele filho difícil. Nós entendemos, meu amigo, a missão é árdua, mas, meu irmão, agradeça a Deus pela oportunidade que lhe deu de ser o orientador dos seus filhos, de fazer com que eles se aproximem de Deus, de orientá-los para que eles tenham condições de desempenhar mais tarde a parte que lhes cabe neste mundo. Porque eles têm responsabilidades como nós na criação divina. Agradeça a Deus pela oportunidade de lhe conceder esse espírito como filho, para que você possa se reconciliar com Ele e desfazer todo o mal que porventura lhe tenha causado em outras existências. Paizinho, não negligencie com a sua missão, não desanime, não diga, não sei mais o que fazer com esse menino. Tente novamente, tente quantas vezes forem necessárias. Dê amor a esse filho. Seja mais rigoroso se for necessário, porém sem ser violento. Mas não desista. Deus certamente lhe dará forças. E, acima de tudo, agradeça a Deus por lhe dar a oportunidade de representá-lo na terra, pois Ele é o nosso Pai maior. Vamos agradecer juntos ao nosso Pai de amor e bondade, meus irmãos. Obrigada, Senhor, Pai amado de infinita bondade, pelas oportunidades que nos dás de sermos melhores, de resgatarmos as nossas dívidas, os nossos débitos do pretérito. Fortalece-nos, Senhor, pois que somos ainda tão imperfeitos, a fim de que não venhamos jamais a desanimar das tarefas que nos confiastes. Abençoa todos os paizinhos do mundo. Dá-lhe saúde, força, coragem, sabedoria para saberem agir na educação dos seus filhos. Muito obrigada por esta oportunidade, Senhor. Que assim seja. Bem, meus irmãos, assim sendo, chegamos ao final do nosso estudo, agradecidos imensamente pela presença de todos vocês e pedindo a Deus que nos dê a oportunidade de estarmos juntos em outros estudos. Muito obrigada. Fiquem com Deus.